Olá, meu nome é Wagner Rondora e eu vou apresentar para vocês agora uma oficina de teatro chamada Teatrando nas Escolas. Eu tenho feito teatro já há algum tempo, sou mestre de saber em teatro e estou fazendo um trabalho aqui na cidade de Rio Verde, Mato Grosso, uma cidade com 18 mil habitantes. O meu trabalho tem sido reconhecido, tenho feito tenho conseguido alguns prêmios com teatro e desses prêmios tem feito visibilidade e eu vou apresentar para vocês algumas técnicas básicas para a para a montagem de uma peça de teatro. Para se montar uma peça de teatro, é necessário, antes de tudo, ter uma certa bagagem de teatro, ou seja, ter lido, ter visto, ter assistido muitas peças de teatro. E o que eu vou passar basicamente nessa oficina é a construção, primeiro, do texto, né? Eu vou me ater bastante em relação ao texto, porque o texto é uma parte muito importante para a montagem de um espetáculo. Então, boa parte da oficina vai ser sobre o texto. E depois nós vamos falar sobre a montagem preparação dos atores, né? No caso, vamos trabalhar com crianças do ensino fundamental e também a parte de montagem de cenário, figurino, iluminação e sonoplastia. Então essas serão basicamente o que eu falarei nessa oficina. Então vamos começar. Primeiro, o objetivo dessa oficina. Eu tenho sido procurado por professores do ensino fundamental que buscam que eu auxilie na montagem de um espetáculo, mas alguns professores querem aprender a construir, a montar um espetáculo, né? E muitos não têm condições de escrever o texto. Especificamente, essa oficina vai ser para se basear num teatro temático, utilizar um tema específico para ser trabalhado dentro da escola. Por quê? Veja bem, eu tenho feito teatro aqui na cidade de Rio Verde, é um teatro temático. Então, geralmente eu busco um tema, ou um tema social, ou um tema relacionado, por exemplo, à educação de trânsito, devido a um festival que existe no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, promovido pela Polícia Rodoviária Federal, que é um teatro de educação de trânsito. E esse festival, ele faz com que movimente toda a escola em um trabalho de montagem de espetáculo para a educação de trânsito, envolvendo alunos do ensino fundamental e médio. Então, dividido em três categorias: o infantil, o infanto-juvenil e o juvenil. Nesse caso da oficina, eu quero fazer especificamente para o infanto-juvenil, que é onde tem a maior deficiência para conseguir, onde tenha professores que tenham um certo contato com teatro e que possa desenvolver um texto e possa criar a montagem de um espetáculo. Então é o que nós vamos fazer nessa oficina. Ela vai ser especificamente sobre um tema e o tema vai ser teatro temático de trânsito, certo? O público-alvo dessa oficina serão professores e alunos do ensino fundamental. Tanto professores como alunos podem escrever o teatro, podem produzir texto para a montagem de um espetáculo. Então, direcionado a professores e alunos do ensino fundamental, tá? Não que não possa também ser utilizado para professores do ensino médio, mas especificamente para esse público-alvo. É notório, né? Já é visto e é falado e é comentado por especialistas do mundo inteiro sobre a importância do teatro para o desenvolvimento da pessoa humana. O teatro ele é importantíssimo porque ele auxilia em muito dentro da escola, principalmente na formação
do aluno, na formação do ser humano, né? Diretores, professores, coordenadores pedagógicos hoje têm visto o teatro como uma recreação e não como uma matéria, né? Uma matéria que de suma importância para o desenvolvimento humano. Isso é um grande erro. O teatro ele tem provado da sua importância dentro da escola, porque ele desenvolve o aluno. Muitas vezes, aquele aluno que tem um certo receio, um certo medo de ir na frente explicar um trabalho, de apresentar um trabalho feito em grupo ou individualmente, o teatro desenvolve esse aluno, faz com que ele tenha autonomia, que ele tenha segurança, que ele tenha uma comunicação muito boa para poder desenvolver o seu trabalho, para demonstrar o seu trabalho. Então, o teatro ele é muito importante para isso e também para a sua vida toda, né? Ele pode falar em público, ele pode se articular muito bem dentro da sociedade, se relacionar muito bem e ter uma boa comunicação, certo? Sem contar com a importância da pesquisa, do estudo, de tudo o que ele pode precisar para se desenvolver na sociedade. Ele pode futuramente ser um político, ele pode ser um apresentador de televisão, pode ser um artista, né? Ele pode desenvolver vários setores da vida dele se ele desenvolver essa característica trabalhando com teatro ainda na infância, dentro da escola, tá? E ele também é como um fator de transformação social. A sociedade ela se transforma à medida em que o ser humano crítico dentro da sociedade possa desenvolver-se e desenvolver também o seu meio. Um trabalho em grupo, o teatro é estritamente um trabalho feito em grupo e é nesse grupo que o pequeno ser humano começa a se formar. Então, como eu falei para vocês, o teatro, a oficina vai ser especificamente sobre um tema, que é a educação de trânsito, mas eu vou me ater agora à questão do texto, tá? Então, antes de desenvolver para vocês essa parte do texto, eu quero que vocês assistam o pedaço de uma peça de teatro. Eu volto já. Polícia Rodoviária Federal e o Detran-MS apresentam, na categoria infantil, do município de Rio Verde, a Escola Estadual José do Alibe, com a peça teatral O Casamento da Jeripoca. Bom, como vocês puderam ver, na apresentação teatral, o diálogo rápido, preciso, ele é muito importante para que possa prender a atenção do espectador. Vocês viram nesse trecho agora como que foi. Agora veja bem, como que começa então a elaboração de um texto? Primeiro, no caso desse teatro temático de trânsito, para a educação de trânsito, ele tem uma importância muito grande na sociedade, nós sabemos disso, e porque ele vai envolver professores, alunos, os funcionários da escola e pais de alunos. Então ele envolve um grande número de pessoas para a montagem desse espetáculo, né? Isso já é sabido desde a criação desse festival pela Polícia Rodoviária Federal, e então todo esse desenvolvimento, todo o envolvimento dessas pessoas dentro da montagem do espetáculo, ele é muito importante para a educação de trânsito. Agora veja bem,
quando se começa a pensar na montagem da peça, junta-se então professores e alunos para a montagem do texto. O texto ele tem que ser escrito de forma a ter um tempo determinado de apresentação, né? No caso do FETRAN, ele tem um tempo de apresentação, né, que varia de no mínimo 10 minutos e no máximo 25 minutos. Então, durante esse tempo, de 10 a 25 minutos, você deve apresentar um espetáculo que seja bom, né, que as pessoas possam se prender a atenção, que possa ser muito agradável para os alunos na montagem e que possa ser educativo, né? Então, no caso, como que poderia começar? Ao reunir-se professores e alunos, começa-se então a discutir o tema, como que vai ser os personagens, como serão os personagens, como será a história, como se passará a história. Então, tudo isso tem que ser discutido na hora da montagem do texto. Então, no caso, eu posso dar exemplo das peças em que eu montei aqui. Em algumas delas eu utilizei de história infantil, né, de historinhas infantis que a gente conhece, que são seculares, que são lidas e conhecidas pelas pessoas no mundo inteiro, né? No caso, Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, Um Mágico de Oz. Então são histórias universais, histórias infantis, adaptadas para o teatro. Então, a partir daí você já começa a ter a noção dos personagens. Então, então vamos montar um espetáculo baseado numa história infantil. No caso do Chapeuzinho Vermelho, ou no caso da história da Alice no País das Maravilhas. E a partir daí você começa a pensar no personagem. Característica do personagem, o personagem vai ser assim, tá? Mas antes de tudo, é importante entender que o texto do teatro ele tem uma estrutura. Ele tem uma estrutura. Então, primeiro, você vai colocar o nome do personagem, a ação do personagem e a fala do personagem. É importante se ater pelo seguinte: o nome do personagem ele tem que estar destacado. Então, geralmente usa-se em negrito. A fonte utilizada, a fonte que eu particularmente utilizo, é o Arial, de tamanho 12, né, que é o mais básico e o mais conhecido de todas as fontes. Então eu uso o Arial 12, eu coloco o nome do personagem em negrito, depois logo em seguida vem um traço, abre parênteses e dentro dos parênteses eu coloco a ação do personagem. A ação do personagem ele é muito importante porque quando o aluno, né, o ator ou atriz mirim estiver lendo o texto, ele vai saber que dentro do parênteses existe a ação que o personagem vai fazer, né? E fecha parênteses, logo em seguida vem a fala do personagem. Aí o personagem tem a fala, a postura da fala, né? E logo em seguida vem a fala do outro que está contracenando com ele. Então, dois atores em cena, então temos o diálogo, e o diálogo é dessa forma, essa estrutura básica do texto. Tá? Essa é a forma como eu utilizo, e eu conheço outras pessoas, outros professores que escrevem de forma diferente e que já ganharam prêmios também, e que são muito importantes, e que isso não vai alterar, mas essa é a forma como eu trabalho e é a forma que eu aprendi desde que eu comecei a ler teatro. Eu comecei a ler teatro, eu ainda estava no ensino fundamental, né? O primeiro texto de teatro que eu li foi de Maria Clara Machado, Proust, o Fantasminha. E foi exatamente nessa estrutura, e essa estrutura que eu utilizo até hoje, certo? Então, como vocês podem ver, é importante esse tipo de estrutura. E daqui a pouco eu vou passar no quadro para vocês, também vou mostrar no vídeo para vocês como que se faz essa estrutura, tá? Outra coisa muito importante: o teatro ele precisa de conflito, ele precisa de ter um contraponto, né? O teatro para ele ter ação, ele tem que ter o conflito, ele tem que ter um vilão, ele tem um mocinho e tem um vilão.
O vilão, ele não especificamente tem que ser um personagem específico, mas ele pode ser uma situação, né? Um vilão pode ser uma chuva, o vilão pode ser o tempo que passa muito rápido, o vilão pode ser qualquer outra entidade, qualquer outra coisa que não seja o personagem específico. Ou pode ser um personagem específico, pode ser o Lobo Mal do Chapeuzinho Vermelho, pode ser o próprio Mágico de Oz, ele pode ser, no caso do tema, como o tema é de trânsito, né, ele pode ser qualquer coisa relacionada à infração de trânsito. Então, é importante que vocês entendam que na montagem do espetáculo de teatro, você precisa ter o contraponto. O que a gente chama de contraponto, né, é o que vai dar conflito. Então, é muito importante esse tipo de pensamento, você colocar esse tipo de pensamento dentro do teatro, dentro da estrutura do texto, porque senão ele não vai ter ação. Ele vai ser morno, básico, e o teatro sem ação ele não é um teatro. Tá? O teatro precisa de ação. Teatro é ação, certo? Vou colocar para vocês então mais um trechinho de uma peça para vocês perceberem a importância do conflito. Eu volto já. E uma blitz. Meia volta eu vou ver, penso eu. Alto lá, onça! Cadê o seu capacete? Tenha pena Deus, seu polícia. Tenha pena Deus. Quem tem pena é galinha, cidadão. Vire para frente devagar. Dá cá um abraço, meu querido. Meu velho. Meu amigo. Ah, era só o que me faltava. O que te falta é um abraço apertado, um sorriso rasgado e um amor sem fim. Pois bem, como vocês viram aí, mais um trecho, né, de um dos espetáculos que nós montamos aqui em Rio Verde com alunos do ensino fundamental, com a ajuda de professores, de coordenadores e, além dos funcionários da escola, também toda a família de cada aluno, tá? Vamos agora nos ater à pesquisa para a montagem do texto. Veja bem, então, como eu falei para vocês, eu já montei espetáculos teatrais aqui em Rio Verde que foram baseados em vários temas. São temas sociais, né, como violência contra a mulher, violência contra a infância, contra o idoso, né? Tivemos temas sociais e também tivemos temas como o Pantanal, né? Fizemos várias peças relacionadas à cultura pantaneira, mas nessa oficina especificamente nós estamos trabalhando a questão do trânsito, a importância da educação do trânsito e a montagem do texto para trabalhar educação do trânsito. É imprescindível que você faça uma pesquisa em relação às questões de trânsito, como o conhecimento da legislação de trânsito, né, o conhecimento do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e tudo que se relaciona ao trânsito, né? Você vai fazer uma pesquisa, pode fazer uma pesquisa na internet, pode fazer uma pesquisa dentro dos órgãos de trânsito da sua cidade, da polícia de trânsito ou do próprio PRF, né? Então, quando você for montar esse texto, você tem que ter em mãos algumas informações. E a pesquisa é muito importante que faça o professor e o aluno, né? Que você faça que o aluno vá buscar as informações, né? Porque ele também vai aprender, ele vai inquirir seus pais, né? E os seus pais vão se envolver na montagem do espetáculo e automaticamente vão também aprender, já que vai se trabalhar, vai se estudar, vai se pesquisar sobre as leis de trânsito. Então a pesquisa é muito importante. E a pesquisa é importante em qualquer montagem teatral,
E a pesquisa vai fortalecer, né, o aluno no entendimento daquilo que ele vai ensinar. Então é muito importante a pesquisa dentro da montagem de um espetáculo teatral. E agora nós vamos nos ater ao conflito, tá? Perceba que eu falei para vocês que nós no teatro nós chamamos de contraponto o conflito porque ele é o que vai dar ação ao espetáculo, né? Quando o ator está em cena, ele precisa de um diálogo ágil, né? Que seja rápido, que tenha ação, porque se ele for muito morno, se ele for muito sem graça, ele não vai chamar a atenção da plateia, do público. Então, para que isso aconteça, é muito importante que você tenha um conflito. Então, vamos dar um exemplo para vocês do conflito, né? Vamos citar o Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho nós sabemos que é uma história infantil secular. Uma menininha vai atravessar uma floresta para entregar doces para a vovozinha. No caminho encontra o lobo. Então, o lobo é o contraponto, é o conflito. No caso da adaptação para o teatro, o lobo ele pode ser o infrator de trânsito. Então, perceba que você pode adequar os personagens, né, de acordo com o que você pretende colocar no espetáculo. Então, no caso do Chapeuzinho Vermelho, nós estamos dando um exemplo aqui do lobo mau. O lobo mau, ele é o infrator de trânsito. Então, como vocês puderam ver, essa parte do conflito, ela é que vai dar ação à peça. Então, quando você estiver escrevendo o texto, estiver junto com os alunos, né, professores e alunos na montagem do texto, é importante ouvir os alunos, né, escrever o texto em conjunto com os alunos. Isso é muito importante, que vai dar para eles, para os alunos, uma firmeza muito grande de envolvimento com o espetáculo, tá? E também pode ter muitas ideias muito boas, né? Principalmente essa questão do, como eu falei para vocês, do conflito, tá? E como eu falei para vocês, o diálogo, ele tendo um diálogo ágil e rápido, a peça realmente vai ser agradável, tanto para ensaiar, porque o período de ensaio ele é longo, né? E como na apresentação, no dia do espetáculo, vai ser uma peça agradável, certo? A trama, vamos falar da trama, né? Você tem a ideia, você criou, juntou com os alunos e tem uma ideia. Vamos fazer o espetáculo, então, com esse tema, né? O trânsito, e vamos fazer, então, o desenvolvimento da trama. É importante que, no desenvolvimento da trama, vocês tenham em mente que o aluno, né? Ele está aprendendo as regras de trânsito. Então a trama ele deve se desenvolver em cima desse tema, tá? Então, se você for pegar uma história infantil, vamos colocar, por exemplo, a história de bichos que falam, bichos que conversam. Aí você vai pegar um lobo-guará, você vai pegar uma onça pintada, ou você vai pegar uma capivara. E esses personagens têm que ter um desenvolvimento na peça. O que acontece com eles? O que o lobo-guará vai fazer? Vamos colocar, o lobo-guará vai ser um policial de trânsito. E a família, capivaras geralmente andam em grupos de famílias. Então, a capivara família, uma família de capivaras está irregular, está infringindo as leis de trânsito. Então, a trama vai se envolver tudo em cima desse contexto, tá? Então é muito importante que você desenvolva uma trama que seja agradável, simbólica, tá? É muito importante isso. Encoste o veículo, por gentileza. Tric, crec, tric, nhec, bah. Pois não, seu policial. Policial lobo-guará. Quanto tempo, hein? Esse mundo é pequeno mesmo, hein? Você tá diferente, quase que nem conheci. Agora eu sou um policial de trânsito. Estou no meu horário de trabalho cumprindo meu dever. Mas já aprontou das coisas que eu me lembro, hein? Olha
for falar daquela bendita festa do casamento da giripoca, vou dizer logo, não só fim de conversa. Mostre-me os documentos do carro. Você estou careta, Lobo Guará! É o meu trabalho, capivara. Médicos curam doentes, padres rezam missa e o policial verifica se estão todos dentro da lei. Positivo? Positivo operante, Lobo Guará. Aqui estão os documentos do carro. Por você negar tudo direitinho dentro da lei. Ipiriri pororó, ipiriri pororó, ipiriri pororó. Tudo ok. Podem seguir. Tenha uma boa viagem. Esse é o meu amigo Lobo Guará. Vamos ver mais um trecho e em seguida nós vamos partir para um outro módulo, né, de um outro assunto. Aqui já encerramos então essa parte do texto. Eu espero que tenha esclarecido vocês em relação à montagem do texto, tá? E que já possa começar a escrever, tá? Daqui a pouco a gente volta. Carcará, obedece a lei do mundo. Carcará, vai caindo lá no fundo. Garça, você sabe qual é o seu trabalho. Véi, isso é responsabilidade sua. Que situação? A sua vida não foi perdida. Não, como não? Perdi meu marido e meu filho. É o mesmo que perder minha vida. Não diga bobagens, minha irmãzinha. A vida pra você vai continuar. Vamos voltar ao local do acidente. Você sofrerá algumas fraturas, mas sobreviverá ao acidente. Quando acordar, vai esquecer toda essa viagem. Mas quer saber por que eu sobrevivi? Guarde o mistério desse milagre para quando você voltar definitivamente para este lado. Que situação! Mas posso te adiantar que precisará melhorar a tua atuação com as outras pessoas na Terra. Intimamente vai lembrar da sua missão. Mas qual é a minha missão? Educar as novas gerações para um trânsito seguro. Que situação! 1, 2, 3, deu! Para de falar de situação! Mas de que forma? Eu tenho que cumprir essa missão. Qual é a sua profissão? Eu sou professora do ensino fundamental. Então comece por aí. A escola deve ser um espaço de aprendizagem globalizada. O estudo das regras do trânsito é vital para a segurança de todos. Tudo bem, eu enfrento esse desafio. Vou educar as crianças da melhor forma possível. Você terá sucesso. Vai depender muito do seu coração e da afetividade que aplicar com as crianças. Mas o tema deverá ser para a boa conduta de pedestre e motorista. Posso trabalhar teatro? É uma boa ideia. Quando eu era criança, cheguei a fazer uma peça de teatro na escola. Ainda me lembro dos exercícios. Vou dar uma pesquisada e montar uma peça educativa para o trânsito. Muito bem, chegou a hora de retornar. Tenha uma boa vida. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será? Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Escola Municipal José do Aire do município de Rio Verde, na categoria infantil.